Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Gente, acho que hoje vai ser um dos vídeos mais diferentes desse canal, porque hoje iniciamos uma série bem diferente aqui. Na verdade, é um desafio. Eu quero fazer desafio de desenvolvimento de projetos inspirados em pontos turísticos, em coisas que me inspiram, assim como eu fiz com o projeto Flor de Sakura, que foi inspirada nas flores de cerejeira. Hoje eu estou em Balneário Camboriú, na frente deste ponto turístico, que é a Roda Gigante. Eu acho que não teria ponto turístico melhor para a gente começar essa série do que um ponto turístico com LEDs. Então, o primeiro desafio vai ser projeto de hardware inspirado na Roda Gigante. Essa é uma série de vídeos que a ideia é conseguir te mostrar sobre o processo de desenvolvimento de hardware, o meu processo criativo também, e te mostrar e te inspirar a botar a mão na massa, a desenvolver projetos eletrônicos. Será que eu vou conseguir desenvolver um projeto inspirado na Roda Gigante? Eu já vou ir fazendo algumas anotações, eu trouxe aqui minha caderneta, vou fazer tipo um esboço, um desenho, para que quando eu volte para o lab, eu consiga relembrar essa experiência e relembrar alguns detalhes que eu estou tendo aqui agora. Fiz um desenho aqui, desenho lúdico, né? Vocês sabem como é que é. Uma coisa que eu tô notando também é que, assim, os LEDs, a gente tá conseguindo ver diferentes efeitos neles, né? Normalmente os produtos que eu tenho feito até então, como por exemplo o gatinho, deixa eu mostrar ele pra vocês porque eu trouxe aqui. Ó, o meu gatinho, ele é um produto que, né, tem esse efeito, assim, de ter os LEDs girando e tudo mais. Então, eu tava pensando que talvez uma coisa legal seria adicionar um microcontrolador simples até, por exemplo, um Atine. Atine 402, por exemplo, já usei em outros projetos. Seria legal, talvez, pra gente conseguir brincar um pouquinho com esses efeitos diferentes, sabe? Bom, é isso. Eu acho que eu já tenho bastante coisa anotada por aqui. Não tenho ainda ideia concreta desse produto, mas acho que agora tá na hora da gente voltar pro lab e começar a colocar essas ideias com eletrônica. Agora, de volta no laboratório, a primeira coisa que eu já estava doida para fazer era conseguir trazer os meus esboços para um desenho. Então eu comecei realmente fazendo o que eu imaginava que seria a estética dessa placa de circuito impresso. Então eu já estava pensando em alguma coisa circular que pudesse ser usada como um chaveiro ou como um brinco. Esse é o resultado do esboço inicial e só agora eu vou abrir o meu software de desenvolvimento. Para o desenvolvimento desse projeto, eu vou estar usando o Altium Develop, que é a ferramenta que une o Altium 365 e o Altium Designer. O Altium Designer é a ferramenta que eu uso para desenvolver os meus projetos eletrônicos. Eu fiz o Flor de Sakura nele, fiz também o Gatinho Caveirinha e vários outros produtos da minha loja. E o Altium Develop é um pacote que une essas duas ferramentas incríveis, fazendo com que você tenha uma ferramenta de desenvolvimento de hardware profissional e a possibilidade de versionar esse projeto em nuvem e compartilhar com toda a sua equipe de trabalho. Então, se você quiser testar essa ferramenta de desenvolvimento de projetos, que é a mesma que eu uso por aqui, vou deixar o link aqui na descrição e usando esse link, você tem 30 dias para utilizar essa ferramenta gratuitamente. Agora, seguindo o processo de desenvolvimento, a primeira coisa que eu fiz quando eu abri o Altium Designer foi trazer o meu esboço, o meu design para dentro da PCB. Eu sei que esse parece um processo de desenvolvimento um pouco estranho, já que normalmente a gente primeiro faz a eletrônica e depois o board shape, mas como esse design aqui, ele é bem artístico, acaba que até a seleção de alguns componentes eletrônicos vai precisar ser feita de acordo com o design que está sendo feito. Então, tamanho de componentes, o tipo do componente, tudo isso pode interferir de acordo com o design que está sendo realizado, porque nesse caso aqui, a PCB precisa ser muito bonita e também funcional. Agora vamos falar um pouquinho sobre a eletrônica. Inicialmente eu estava pensando em fazer um relógio, então eu queria colocar um Atine 402, bateria e fazer com que os LEDs da PCB se comportassem como a marcação de um relógio, colocando um LED em cada ponto numérico. Mas logo que eu comecei a elaborar esse circuito, eu percebi que tinha um furo nessa minha ideia. Tava muito na cabeça em usar o Atine 402, que eu pensei assim, vou conectar um LED em cada um dos pontos ali, mas eu esqueci que o Atine 402 tem tão poucas portas de saída e eu tô com medo de acabar colocando alguma outra eletrônica e a bateria que eu pretendo usar não suportar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar essa lógica por uma lógica que eu já usei em um outro projeto, que é o projeto do Gatinho Caveirinha, mas dessa vez eu vou usar só
uma trilha e eu vou deixar os LEDs numa sequência bem mais lenta do que os gatinhos. Eu acho que vai fazer um efeito muito legal. Então eu vou abrir esse outro projeto, vou dar uma olhadinha na eletrônica dele pra ver se eu consigo reaproveitar pra cá. Não sei se você faz isso por aí também, mas uma coisa que me ajuda muito durante o desenvolvimento de um novo projeto é reaproveitar partes de uma eletrônica que eu usei em um projeto anterior. Isso minimiza muito o tempo de resselecionar todos os componentes eletrônicos, até porque se eu usei isso em um projeto anterior, provavelmente eu já tenho esse componente em estoque também, o que facilita até depois os testes. Eu tava até pensando em não fazer aquela brincadeira dos LEDs, mas agora eu tô achando que vai ser bem legal se eu fizer essa roda, tipo assim, os LEDs se espelharem assim. Porque eu acho que eu vou conseguir fazer um negócio legal. Deixa eu pensar um pouquinho aqui que eu já te explico o que eu tô pensando. A ideia é o seguinte, ó, botar os LEDs que estão ligados entre si sempre espelhados, tá vendo? Então, que eles tenham essa conexão, assim. Então, a roda ela vai ficar, tipo, girando assim, sabe? Com o esquemático já criado, agora eu vou começar a posicionar os componentes eletrônicos aqui na PCB. Comecei pela construção do bottom, porque eu acho que é a parte que vai ser mais difícil, apesar do top ali ter algumas dificuldades, porque os LEDs eles são ligados entre si, né? Muita gente me pergunta quais são os critérios para fazer essa organização, e eu sempre faço observando as linhas de conexão entre os componentes, porque isso vai facilitar depois o processo para trilhar toda essa PCB. Já tô vendo aqui que para conseguir posicionar os LEDs no ângulo certinho, eu vou precisar fazer um plano aqui, um plano cartesiano, sabe? Pra poder conectar eles bem certinho e fazer o ângulo perfeito. Acho que você tá percebendo que durante todo esse design eu tava pretendendo colocar uma imagem bem no centro, essa imagem que tá desenhada em vermelho. Isso eu queria que fosse uma textura na placa de circuito impresso. Então o meu intuito era fazer essa gravação no plano de terra que eu ia deixar no top. Isso deu muito errado porque na hora de fazer a trilhagem dos componentes eletrônicos, principalmente dos LEDs, eu precisei passar as trilhas praticamente na PCB inteira para conseguir fazer as conexões. Daqui a pouquinho vocês vão notar que eu acabei deletando essa imagem porque realmente não era algo que dava para encaixar nesse design tão pequeno aqui. Bom dia, amigos. Faltaram poucas coisas, detalhes pra gente finalizar esse projeto. Vou dar o meu máximo aqui para finalizar tudo agora e deixar ele prontinho para fabricação. Agora nos detalhes finais eu inseri a perfuração da PCB, ainda não sei se ela vai ser um brinco ou se vai ser um chaveiro, tô decidindo ainda, talvez as duas versões fiquem boas. Deixem suas opiniões aqui nos comentários. E claro que eu também iria assinar a minha PCB. Eu peguei aqui de um outro projeto a minha assinatura e observem no detalhe desse gatinho que tá na minha logo. É um detalhe super legal, ele fica prateado porque eu deixo o cobre exposto bem no centro dele. Finalizei por completo o projeto e para que eu possa visualizar um pouquinho melhor, eu decidi fazer alguns mockups. Eu fiz um mockup de brinco e também fiz um mockup de bottom. Eu já fiquei assim pirada nesse resultado final, mas eu acho que acabou que o mockup ficou com uma proporção um pouco errada. Na verdade, o bottom ele tem 4 centímetros, então eu acho que ele vai ficar bem menor a proporção do que estava ali no brinco e também do que estava na bolsa, mas eu acho que já dá para ter uma boa ideia de como vai ficar esse resultado final. E só uma observação, os LEDs eles não vão ficar todos acesos dessa forma, na verdade eles vão ficar girando porque a gente utilizou o CD4017 para fazer aquele joguinho de luzes, né? Então esse foi o resultado de uma PCB inspirada em roda gigante. Se você tiver alguma sugestão de outra inspiração para eu desenvolver um produto e placa de circuito impresso por aqui, deixa para mim aqui nos comentários que vai ser um prazer ver as ideias de vocês também. É isso aí, te vejo no próximo vídeo e tchau!